Eu fui ao mercado. Eu fui ao mercado. Você foi muito gentil. Você foi muito gentil. Ele foi professor. Ele foi professor. Nós fomos à praia. Nós fomos à praia. Eles foram felizes. Eles foram felizes. Eu estive doente. Eu estive doente. Você esteve aqui. Você esteve aqui. Ele esteve ocupado. Ele esteve ocupado. Nós estivemos em casa. Nós estivemos em casa. Eles estiveram cansados. Eles estiveram cansados. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Você teve sorte. Você teve sorte. Ele teve um carro. Ele teve um carro. Nós tivemos uma ideia. Nós tivemos uma ideia. Eles tiveram filhos. Eles tiveram filhos. Eu fiz um bolo. Eu fiz um bolo. Você fez a lição. Você fez a lição. Ele fez um amigo. Ele fez um amigo. Nós fizemos uma viagem. Nós fizemos uma viagem. Eles fizeram um acordo. Eles fizeram um acordo. Eu fui ao cinema. Eu fui ao cinema. Você foi ao médico. Você foi ao médico. Ele foi ao banco. Ele foi ao banco. Nós fomos ao parque. Nós fomos ao parque. Eles foram à festa. Eles foram à festa. Eu fui alto. Eu fui alto. Você foi corajoso. Você foi corajoso. Ele foi sincero. Ele foi sincero. Nós fomos amigos. Nós fomos amigos. Eles foram alunos. Eles foram alunos. Eu estive na escola. Eu estive na escola. Você esteve no trabalho. Você esteve no trabalho.
Ele esteve no hospital. Ele esteve no hospital. Nós estivemos no shopping. Nós estivemos no shopping. Eles estiveram no cinema. Eles estiveram no cinema. Eu tive um gato. Eu tive um gato. Você teve um cachorro. Você teve um cachorro. Ele teve uma casa. Ele teve uma casa. Nós tivemos uma reunião. Nós tivemos uma reunião. Eles tiveram um problema. Eles tiveram um problema. Eu fiz um desenho. Eu fiz um desenho. Você fez um café. Você fez um café. Ele fez um exercício. Ele fez um exercício. Nós fizemos uma pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa. Eles fizeram um jantar. Eles fizeram um jantar. Eu fui a São Paulo. Eu fui a São Paulo. Você foi a Portugal. Você foi a Portugal. Ele foi à Europa. Ele foi à Europa. Nós fomos à Ásia. Nós fomos à Ásia. Eles foram à África. Eles foram à África. Eu fui médico. Eu fui médico. Você foi engenheiro. Você foi engenheiro. Ele foi advogado. Ele foi advogado. Nós fomos artistas. Nós fomos artistas. Eles foram músicos. Eles foram músicos. Eu estive triste. Eu estive triste. Você esteve alegre. Você esteve alegre. Ele esteve nervoso. Ele esteve nervoso. Nós estivemos calmos. Nós estivemos calmos. Eles estiveram ansiosos. Eles estiveram ansiosos. Eu tive um livro. Eu tive um livro. Você teve uma caneta. Você teve uma caneta. Ele teve uma bicicleta. Ele teve uma bicicleta. Nós tivemos um carro.
Nós tivemos um carro. Eles tiveram uma moto. Eles tiveram uma moto. Eu fiz uma comida. Eu fiz uma comida. Você fez uma bebida. Você fez uma bebida. Ele fez uma sobremesa. Ele fez uma sobremesa. Nós fizemos uma salada. Nós fizemos uma salada. Eles fizeram um churrasco. Eles fizeram um churrasco. Eu fui ao clube. Eu fui ao clube. Você foi ao teatro. Você foi ao teatro. Ele foi ao museu. Ele foi ao museu. Nós fomos à biblioteca. Nós fomos à biblioteca. Eles foram ao estádio. Eles foram ao estádio. Eu fui cantor. Eu fui cantor. Você foi dançarino. Você foi dançarino. Ele foi atleta. Ele foi atleta. Nós fomos escritores. Nós fomos escritores. Eles foram pintores. Eles foram pintores. Eu estive com fome. Eu estive com fome. Você esteve com sede. Você esteve com sede. Ele esteve com sono. Ele esteve com sono. Nós estivemos com pressa. Nós estivemos com pressa. Eles estiveram com medo. Eles estiveram com medo. Eu tive um passado. Eu tive um passado. Você teve um presente. Você teve um presente. Ele teve um futuro. Ele teve um futuro. Nós tivemos uma história. Nós tivemos uma história. Eles tiveram uma vida. Eles tiveram uma vida. Eu fiz uma pergunta. Eu fiz uma pergunta. Você fez uma promessa. Você fez uma promessa. Ele fez uma descoberta. Ele fez uma descoberta. Nós fizemos uma escolha. Nós fizemos uma escolha. Eles fizeram uma diferença.
Eles fizeram uma diferença. Eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro. Você foi o último. Você foi o último. Ele foi o melhor. Ele foi o melhor. Nós fomos os vencedores. Nós fomos os vencedores. Eles foram os campeões. Eles foram os campeões. Eu fui ao mercado. Eu fui ao mercado. Você foi muito gentil. Você foi muito gentil. Ele foi para casa. Ele foi para casa. Nós fomos felizes. Nós fomos felizes. Eles foram ao cinema. Eles foram ao cinema. Eu fui professor. Eu fui professor. Você foi ao médico? Você foi ao médico? Ela foi bonita. Ela foi bonita. Nós fomos ao parque. Nós fomos ao parque. Eles foram amigos. Eles foram amigos. Eu fui ao Brasil. Eu fui ao Brasil. Você foi importante. Você foi importante. Ele foi ao trabalho. Ele foi ao trabalho. Nós fomos crianças. Nós fomos crianças. Eles foram ao restaurante. Eles foram ao restaurante. Eu fui ao banco. Eu fui ao banco. Você foi ao supermercado? Você foi ao supermercado? Ela foi ao hospital. Ela foi ao hospital. Nós fomos ao show. Nós fomos ao show. Eles foram ao clube. Eles foram ao clube. Eu fui ao aeroporto. Eu fui ao aeroporto. Você foi ao teatro? Você foi ao teatro? Ele foi ao ginásio. Ele foi ao ginásio. Nós fomos à praia. Nós fomos à praia. Eles foram à escola. Eles foram à escola. Eu fui à festa. Eu fui à festa. Você foi à reunião?
Você foi à reunião? Ela foi à igreja. Ela foi à igreja. Nós fomos à biblioteca. Nós fomos à biblioteca. Eles foram à estação. Eles foram à estação. Eu fui ao médico. Eu fui ao médico. Você foi ao dentista? Você foi ao dentista? Ele foi ao banheiro. Ele foi ao banheiro. Nós fomos ao shopping. Nós fomos ao shopping. Eles foram ao zoológico. Eles foram ao zoológico. Eu fui ao museu. Eu fui ao museu. Você foi ao estádio? Você foi ao estádio? Ela foi ao parque. Ela foi ao parque. Nós fomos ao cinema. Nós fomos ao cinema. Eles foram ao teatro. Eles foram ao teatro. Eu fui ao centro. Eu fui ao centro. Você foi ao norte? Você foi ao norte? Ele foi ao sul. Ele foi ao sul. Nós fomos ao leste. Nós fomos ao leste. Eles foram ao oeste. Eles foram ao oeste. Eu fui ao interior. Eu fui ao interior. Você foi ao exterior? Você foi ao exterior? Ela foi ao jardim. Ela foi ao jardim. Nós fomos ao pátio. Nós fomos ao pátio. Eles foram ao terraço. Eles foram ao terraço. Eu fui ao café. Eu fui ao café. Você foi ao bar? Você foi ao bar? Ele foi ao restaurante. Ele foi ao restaurante. Nós fomos à padaria. Nós fomos à padaria. Eles foram à farmácia. Eles foram à farmácia. Eu fui à academia. Eu fui à academia. Você foi à piscina? Você foi à piscina? Ela foi à praia. Ela foi à praia. Nós fomos à montanha.
Nós fomos à montanha. Eles foram ao rio. Eles foram ao rio. Eu fui ao lago. Eu fui ao lago. Você foi ao mar? Você foi ao mar? Ele foi ao campo. Ele foi ao campo. Nós fomos à floresta. Nós fomos à floresta. Eles foram ao deserto. Eles foram ao deserto. Eu fui à cidade. Eu fui à cidade. Você foi à vila? Você foi à vila? Ela foi ao bairro. Ela foi ao bairro. Nós fomos à rua. Nós fomos à rua. Eles foram à avenida. Eles foram à avenida. Eu fui ao escritório. Eu fui ao escritório. Você foi à fábrica. Você foi à fábrica. Ele foi ao armazém. Ele foi ao armazém. Nós fomos à loja. Nós fomos à loja. Eles foram ao mercado. Eles foram ao mercado. Eu fui ao hospital. Eu fui ao hospital. Você foi à clínica? Você foi à clínica? Ela foi ao consultório. Ela foi ao consultório. Nós fomos à escola. Nós fomos à escola. Eles foram à universidade. Eles foram à universidade. Eu fui ao colégio. Eu fui ao colégio. Você foi ao curso? Você foi ao curso? Ele foi à aula. Ele foi à aula. Nós fomos à palestra. Nós fomos à palestra. Eles foram ao seminário. Eles foram ao seminário. Eu fui ao congresso. Eu fui ao congresso. Você foi à conferência? Você foi à conferência? Ela foi ao workshop. Ela foi ao workshop. Nós fomos ao encontro. Nós fomos ao encontro. Eles foram ao evento. Eles foram ao evento. Eu fui à festa.
Eu fui à festa. Você foi ao casamento? Você foi ao casamento? Ele foi ao funeral. Ele foi ao funeral. Nós fomos ao batizado. Nós fomos ao batizado. Eles foram ao aniversário. Eles foram ao aniversário. Eu fui ao churrasco. Eu fui ao churrasco. Você foi ao jantar? Você foi ao jantar? Ela foi ao almoço. Ela foi ao almoço. Eu fui ao mercado ontem. Eu fui ao mercado ontem. Você foi muito gentil com ela. Você foi muito gentil com ela. Ele foi médico por muitos anos. Ele foi médico por muitos anos. Nós fomos ao cinema na semana passada. Nós fomos ao cinema na semana passada. Eles foram para a praia no verão. Eles foram para a praia no verão. Eu estive doente na segunda-feira. Eu estive doente na segunda-feira. Você esteve em casa ontem à noite? Você esteve em casa ontem à noite? Ele esteve muito ocupado esta semana. Ele esteve muito ocupado esta semana. Nós estivemos no parque ontem. Nós estivemos no parque ontem. Eles estiveram aqui há pouco tempo. Eles estiveram aqui há pouco tempo. Eu tive uma ideia brilhante. Eu tive uma ideia brilhante. Você teve tempo para almoçar? Você teve tempo para almoçar? Ele teve um acidente de carro. Ele teve um acidente de carro. Nós tivemos uma reunião importante. Nós tivemos uma reunião importante. Eles tiveram muitos problemas. Eles tiveram muitos problemas. Eu fiz um bolo para a festa. Eu fiz um bolo para a festa. Você fez a lição de casa? Você fez a lição de casa? Ele fez um ótimo trabalho. Ele fez um ótimo trabalho. Nós fizemos uma viagem incrível. Nós fizemos uma viagem incrível. Eles fizeram uma surpresa para mim. Eles fizeram uma surpresa para mim. Eu fui ao médico ontem. Eu fui ao médico ontem.
Você foi muito simpático. Você foi muito simpático. Ele foi o melhor aluno da turma. Ele foi o melhor aluno da turma. Nós fomos à festa de aniversário. Nós fomos à festa de aniversário. Eles foram viajar no fim de semana. Eles foram viajar no fim de semana. Eu estive no trabalho até tarde. Eu estive no trabalho até tarde. Você esteve na reunião? Você esteve na reunião? Ele esteve doente por uma semana. Ele esteve doente por uma semana. Nós estivemos na praia no domingo. Nós estivemos na praia no domingo. Eles estiveram no casamento. Eles estiveram no casamento. Eu tive uma ótima ideia. Eu tive uma ótima ideia. Você teve coragem de falar? Você teve coragem de falar? Ele teve um sonho estranho. Ele teve um sonho estranho. Nós tivemos uma discussão séria. Nós tivemos uma discussão séria. Eles tiveram um bebê lindo. Eles tiveram um bebê lindo. Eu fiz um curso de inglês. Eu fiz um curso de inglês. Você fez o café da manhã? Você fez o café da manhã? Ele fez um discurso emocionante. Ele fez um discurso emocionante. Nós fizemos uma caminhada longa. Nós fizemos uma caminhada longa. Eles fizeram uma festa surpresa. Eles fizeram uma festa surpresa. Eu fui ao banco esta manhã. Eu fui ao banco esta manhã. Você foi ao supermercado? Você foi ao supermercado? Ele foi um grande amigo. Ele foi um grande amigo. Nós fomos ao teatro ontem. Nós fomos ao teatro ontem. Eles foram para a escola de ônibus. Eles foram para a escola de ônibus. Eu estive no hospital na quarta. Eu estive no hospital na quarta. Você esteve na festa? Você esteve na festa? Ele esteve muito feliz com a notícia. Ele esteve muito feliz com a notícia. Nós estivemos no shopping no sábado. Nós estivemos no shopping no sábado.
Eles estiveram no show de rock. Eles estiveram no show de rock. Eu tive uma surpresa agradável. Eu tive uma surpresa agradável. Você teve sorte de encontrar o emprego. Você teve sorte de encontrar o emprego. Ele teve uma infância difícil. Ele teve uma infância difícil. Nós tivemos uma noite tranquila. Nós tivemos uma noite tranquila. Eles tiveram uma discussão acalorada. Eles tiveram uma discussão acalorada. Eu fiz um jantar especial. Eu fiz um jantar especial. Você fez a reserva do hotel? Você fez a reserva do hotel? Ele fez uma promessa solene. Ele fez uma promessa solene. Nós fizemos um passeio de barco. Nós fizemos um passeio de barco. Eles fizeram uma doação generosa. Eles fizeram uma doação generosa. Eu fui à academia ontem. Eu fui à academia ontem. Você foi ao médico? Você foi ao médico? Ele foi o capitão do time. Ele foi o capitão do time. Nós fomos ao parque no domingo. Nós fomos ao parque no domingo. Eles foram para a Europa no ano passado. Eles foram para a Europa no ano passado. Eu estive no escritório das 8 às 5. Eu estive no escritório das 8 às 5. Você esteve na escola ontem? Você esteve na escola ontem? Ele esteve muito cansado depois da viagem. Ele esteve muito cansado depois da viagem. Nós estivemos no casamento do primo. Nós estivemos no casamento do primo. Eles estiveram no jantar de gala. Eles estiveram no jantar de gala. Eu tive uma dor de cabeça terrível. Eu tive uma dor de cabeça terrível. Você teve oportunidade de viajar? Você teve oportunidade de viajar? Ele teve uma carreira bem-sucedida. Ele teve uma carreira bem-sucedida. Nós tivemos uma conversa produtiva. Nós tivemos uma conversa produtiva. Eles tiveram uma briga feia. Eles tiveram uma briga feia. Eu fiz uma pesquisa sobre o assunto. Eu fiz uma pesquisa sobre o assunto.
Você fez a cama hoje? Você fez a cama hoje? Ele fez uma declaração importante. Ele fez uma declaração importante. Nós fizemos um churrasco no sábado. Nós fizemos um churrasco no sábado. Eles fizeram uma viagem de negócios. Eles fizeram uma viagem de negócios. Eu fui ao dentista na terça. Eu fui ao dentista na terça. Você foi ao cinema ontem? Você foi ao cinema ontem? Ele foi um exemplo para todos. Ele foi um exemplo para todos. Nós fomos à igreja no domingo. Nós fomos à igreja no domingo. Eles foram para a praia de carro. Eles foram para a praia de carro. Eu estive na biblioteca estudando. Eu estive na biblioteca estudando. Você esteve no parque ontem? Você esteve no parque ontem? Ele esteve muito animado com o projeto. Ele esteve muito animado com o projeto. Nós estivemos na casa da vovó. Nós estivemos na casa da vovó. Eles estiveram no estádio de futebol. Eles estiveram no estádio de futebol. Eu tive uma ideia genial. Eu tive uma ideia genial. Você teve dinheiro para comprar o presente? Você teve dinheiro para comprar o presente? Ele teve um ataque cardíaco. Ele teve um ataque cardíaco. Nós tivemos uma festa de aniversário. Nós tivemos uma festa de aniversário. Eles tiveram um encontro romântico. Eles tiveram um encontro romântico. Eu fiz um bolo de chocolate. Eu fiz um bolo de chocolate. Você fez a faxina da casa? Você fez a faxina da casa? Ele fez uma piada engraçada. Ele fez uma piada engraçada. Nós fizemos um curso de culinária. Nós fizemos um curso de culinária. Eles fizeram uma excursão histórica. Eles fizeram uma excursão histórica. Nós fomos ao cinema ontem. Nós fomos ao cinema ontem. Ela foi professora por muitos anos. Ela foi professora por muitos anos.